Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV para a nossa aula sobre a terceira fase da fixação de pena, em que vamos analisar as causas de aumento e diminuição de pena do Código Penal brasileiro. E se você está caindo de paraquedas aqui nessa aula, é o seu primeiro vídeo aqui no canal, saiba que esta aula faz parte de um curso completo de fixação de pena, inteiramente grátis, disponibilizado aqui no canal para todos vocês. Essa aula seria ministrada na UFMG, nos meus cursos presenciais de graduação, porém, ela foi transferida aqui para o YouTube em função da pandemia do coronavírus. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro das próximas aulas. É um curso completo e você fazer o curso pela metade não dá, né? Tem que assistir todas as aulas para ficar realmente bom na fixação de pena. E se você já é inscrito aqui no canal e está acompanhando esse curso, não esquece de me dar aquela força e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, pelas suas redes sociais, porque isso ajuda muito o canal e me dá mais incentivo para continuar produzindo novos vídeos e novos cursos como este para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre as causas de aumento e diminuição de pena no Código Penal brasileiro. Ao contrário das fases anteriores, que estavam definidas em artigos muito específicos, então você tem lá, primeira fase, é o artigo 59, é só o 59. Segunda fase, agravantes e atenuantes, do 61 ao 67. Então você tem localização muito precisa no Código Penal. As causas de aumento e diminuição de pena, não. Elas estão espalhadas no Código Penal, mas tanto na parte geral quanto na parte especial. Então você precisa aprender a localizá-las. E existe um macete relativamente fácil para vocês aprender a localizar, que é você procurar as frações. Todas as vezes que o código se referir a um aumento de 1/2, de 1/3, de 1/6, da metade, frações, né? Ou se referir a reduções fracionárias, 1/2, 1/3, 1/6, 1/5, o que vocês quiserem, tá? Ele estará falando em causas de aumento e diminuição de pena. De aumento se for para aumentar, diminuição se for para diminuir, óbvio, tá? O que você tem que analisar é, pouco importa se está na parte geral ou na parte especial. Esteve expressa em fração, é um aumento? É causa de aumento de pena. É uma diminuição? É causa de diminuição de pena. Simples assim. O que eu vou dar nessa aula são exemplos. Eu não tenho como analisar todas com vocês, porque senão esse vídeo ficaria de 3 horas de duração, tá? Porém, saibam que esses exemplos aí são muito comuns e que é muito simples você localizar as outras se você pegar as frações e ter em mente que se tiver fração na jogada, você vai aplicar sempre e inevitavelmente na terceira fase. Primeiro as causas de aumento, depois as causas de diminuição. Beleza? Vamos lá. Vamos começar vendo aqui alguns exemplos da parte geral da fixação de pena. O crime continuado, que nós já falamos, temos um curso sobre concurso de crimes aqui no canal, hein? Se você não viu, tá comendo mosca. É um curso completo também sobre concurso de crimes. E lá no vídeo do crime continuado, nós falamos do crime continuado, explicamos o que é o crime continuado. E aqui nós vamos falar simplesmente o seguinte. No final do artigo ele fala, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Quando que você vai aumentar de 1/6 a 2/3? Na terceira fase, que é a fase das frações, a fase das causas de aumento e diminuição de pena. Então, um exemplo é esse. Vamos outro exemplo aqui para vocês verem. Agora, vamos pegar uma diminuição de pena. Também vimos aqui no outro curso completo de concurso de pessoas, né? Lá naquele curso de concurso de pessoas, nós falamos lá da participação de menor importância. E ela tem a pena diminuída de 1/6 a 1/3. E nesse caso você vai reduzir a pena onde? Na terceira fase. Sempre na terceira fase, porque é uma fração, redução de 1/6 a 1/3. Beleza? Então vamos ver mais uma aqui. Nós temos também a clássica causa de diminuição de pena, que é a tentativa. Talvez uma das mais comuns na vida real, porque existe muito crime tentado por aí. E o crime tentado também a redução será feita na terceira fase, né? Fala lá que a pena é diminuída de 1 a 2/3. Então aqui é importante lembrar para vocês que na terceira fase não há qualquer controvérsia. Todo mundo fala que pode reduzir a pena abaixo do mínimo, inclusive pode aumentar no máximo, tá? Um crime continuado pode levar a pena acima do máximo. Não tem problema,
tá? Mas reduzido mínimo é muito comum. A tentativa é um grande exemplo disso. Os crimes tentados, normalmente, obviamente, a pena vai ficar abaixo da pena mínima do crime consumado. Ok? Então é bastante comum e você vai utilizar com bastante frequência. Vamos para frente. Agora vamos ver causa de diminuição de pena da parte especial do Código Penal. A parte especial, no parágrafo 2º do roubo, por exemplo, que é 157, ela tem um exemplo aí muito bom, muito comum também, muito comum na vida prática, de causa de aumento de pena. A pena aumenta-se de 1/3 até metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Eu não coloquei todos aqui não, mas é para vocês entenderem. Como que funciona? Você vai pegar a pena prevista no caput, que é aí no caso do roubo de 4 a 10 anos, e você vai fixar a pena normalmente na primeira e na segunda fase. Fixou a primeira, fixou a segunda fase. Na terceira fase, você aplica a do parágrafo 2º. Mas aqui com uma observação. Tem aqui a observação. Se tiver 2 ou mais, como é nesse parágrafo 2º, você só pode usar um dos incisos. O outro inciso você vai usar se previsto como agravante. Aí você usa como agravante. Se não previsto como agravante, você usa onde? No 59. No 59 cabe tudo, né, gente? O 59 é amplo, tem uma possibilidade de você aplicar ali, nem que seja em circunstâncias, você consegue aplicar. Então entenda o seguinte, o processo de fixação de pena, ele implica um certo planejamento. Por quê? Porque a terceira fase, ela é mais grave do que a segunda. E a segunda é mais grave, digamos assim, do que a primeira. Então a prioridade é você aplicar na terceira fase. Só que nessas circunstâncias aqui, se você tem 2 hipóteses, você vai usar uma para aumentar a pena de 1/3, até metade. E as que sobrarem, se sobrarem outras, você tenta aplicar como agravante, respeitando a legalidade. Se elas forem previstas como agravante, você aumenta na segunda fase. Se não, você leva para a primeira fase e aplica na primeira fase. Tá? Então, do ponto de vista lógico, a terceira fase é a primeira que você vai analisar. Faz um esboço mental quando você for aplicar a pena. Pensa primeiro na terceira fase. Depois, se você não conseguir aplicar na terceira, aplica na segunda. Se você não conseguir aplicar na segunda, aplica na primeira. E aí você começa a escrever a sua sentença. Não começa a escrever direto, senão você vai ter que voltar e apagar alguma coisa, para não cair no bis in idem. Tá? Então, o procedimento basicamente faz o esboço mental, vê tudo que você pretende usar. Né? Basicamente isso. Pega tudo que você achou diferente ali no crime. Tá? Aí você analisa. Eles cabem na terceira fase? Os que couber você já separa e põe na terceira. Os que sobrarem, aí você vai analisar se cabe na segunda. E se sobrarem, não couberem na segunda, você tenta aplicar na primeira fase. É isso. É basicamente assim que se faz uma boa fixação de pena. Ok? Claro que com o tempo você acostuma e faz isso de cabeça. Né? Você não precisa ficar fazendo... Mas as primeiras, faz um rascunho. Porque aí você consegue fixar isso bem. Então lembre-se, ali no exemplo do roubo é muito ilustrativo. Ele tem a previsão em vários incisos, mas você usa um para aumentar a pena na terceira e os outros você usa na segunda, se previsto na segunda. Concurso de 2 ou mais pessoas, existe o concurso como agravante, mas naqueles casos lá em que o agente é o autor intelectual, aqueles casos que nós falamos na aula de agravantes. O simples concurso de pessoas não agrava a pena. Então aí você usa onde? Na primeira fase. Se você não puder usar aqui. Se você usar aqui, tudo bem. Mas aí, a 3, se a vítima está em serviço de transporte de valores, aí não vai ter como agravante. Mas você pode utilizar como circunstância judicial do artigo 59. O que você não pode fazer é usar as duas. Tá? Porque o parágrafo é um só. O inciso é uma subdivisão do parágrafo. Mas a previsão de aumento é única. Beleza? Vamos para frente agora. Bom, eu pus o furto aqui para vocês não confundirem com causa de aumento de pena. São situações muito parecidas, muito similares. Você viu lá, eu vou até voltar aqui para vocês verem. Aqui nós temos um parágrafo em que ele traz circunstâncias especiais que tornam a pena maior. Mas ele fala, aumenta-se de 1/3 até metade. Ele traz a previsão do aumento. Vamos comparar agora com o furto. No furto vocês vão ver que é parecido. Ele traz lá, furto qualificado. No 1, com destruição ou rompimento de obstáculo ou subtração à coisa. Veja, ele traz uma hipótese mais grave. Só que em vez dele falar que a pena aumenta de 1/3, ou da metade, ou de 1/5, ele fala a pena mínima e a pena máxima. A pena de reclusão de 2 a 8 anos, e aí ele traz as hipóteses mais graves. Vejam que a técnica legislativa é diferente. No roubo, ele prevê um aumento fracionário da pena, que você vai usar sempre onde?
na terceira fase. Aqui no furto qualificado, o que ele prevê não é o aumento da pena. Ele prevê o mínimo e o máximo. Se ele prevê o mínimo e o máximo, você já vai aplicar isso onde? Na primeira fase. Você já vai começar fixando a pena com base na pena estipulada na qualificadora. Lembrando que você só pode usar uma para qualificar. As demais você usa depois lá como agravante, se prevista como agravante, ou no 59. Tá? Então, você tem que ver isso tudo antes de começar a escrever, vamos pôr assim. Você não senta na frente do computador para fazer a sentença sem já ter definido isso. Tá na sua cabeça lá. Ah, ele é qualificado. Se ele é qualificado, se é um furto qualificado, eu já começo fixando a pena com o mínimo de 2 anos. Por quê? Porque eu já falei que ele é qualificado. Agora, no caso de crime com aumento de pena previsto, como é o caso do roubo, eu fixo a pena normal e na terceira fase eu aumento da fração. Tá? Então, bastante simples. Resumindo, se você tiver uma qualificadora ou privilegiadora é se ela prevê uma pena menor. Você vai aplicar na primeira fase, que é o caso do exemplo do furto, com a pena mínima e máxima já fixada. A pena mínima e máxima é prevista na qualificadora ou na privilegiadora. E a parte especial, você vai encontrar isso na parte especial do Código Penal. As causas de aumento de pena, por outro lado, elas são aplicadas na terceira fase. O texto da lei vem com o aumento ou mínimo em fração, e ela vai ser encontrada tanto na parte geral quanto na parte especial. Então, a nossa terceira fase aqui, a chave dela é sempre uma fração, parte geral ou parte especial. Se vier um mínimo e um máximo de pena, ela é uma qualificadora e ela vai ser utilizada, ela vai ser encontrada sempre na parte especial. Ok? Só mais um detalhe. Vocês vão ouvir muitas vezes as pessoas falando em roubo qualificado. Tá? O roubo qualificado lá do artigo 157, parágrafo 2º. Cuidado. O roubo por concurso de pessoas, por exemplo, ele não é qualificado. É um roubo com causa de aumento de pena. Eu sei que no dia a dia muita gente usa. Na prática forense, muita gente usa. Está errado? Eu não gosto de dizer que está errado. Fica parecendo pretencioso. Se tanta gente usa, não é a forma mais técnica. A forma mais técnica é o roubo com aumento de pena nessas circunstâncias. Por quê? Porque a qualificadora, vamos dizer assim, estrito sensu, a qualificadora estrito sensu é aquela que prevê o mínimo mais da pena. A causa de aumento de pena, alguns autores chamam de qualificadora lato sensu. Para não dizer que está errado. Ele fala É uma qualificadora lato sensu. Porém, tenham em mente isso. O termo qualificadora, em tese, é para aquelas figuras em que há o mínimo e o máximo de pena previsto na qualificadora. Ou na privilegiadora. Privilegiadora se for para melhorar a situação do réu, com a pena menor. Ok? Vamos ver mais aqui. O STJ vai trazer algumas recomendações. Ele diz o seguinte: diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou de forma residual, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. Já falei isso para vocês. Você escolhe uma delas para qualificar e as outras você tenta usar como agravante. Se prevista como agravante, use como agravante. Se não prevista como agravante, não use. E quando vocês virem por aí o promotor de justiça falando assim: eu denunciei o réu por crime duplamente qualificado, ou triplamente qualificado, ou pentaqualificado. Vocês lembrem do posicionamento do STJ de que não existe crime duplamente qualificado ou triplamente qualificado. A qualificadora é única. Você qualifica o crime. O resto você usa como agravante. E esse papo de duplamente, triplamente qualificado é papo pra mídia. É papo pra mostrar que tá fazendo, que tá denunciando de forma rigorosa, que tá buscando a condenação de forma firme e rigorosa. É meramente midiático. O crime é qualificado ou simples, ou privilegiado. Não existe crime duplamente qualificado ou triplamente qualificado. Por quê? Porque você escolhe uma para qualificar, qualificou. Ele deixou de ser simples, passou a ser qualificado. As que sobrarem, você tenta usar como agravante. Não conseguiu, tenta usar no 59. No 59 você consegue, porque não tem jeito. No 59 cabe tudo. Lembra lá, tem um negócio chamado circunstância. Põe na circunstância e pronto, né? Vai conseguir aplicar. Beleza? Vamos para frente aqui. Eu trouxe também um exemplo do homicídio, porque é uma qualificadora clássica. Você tem lá no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal as hipóteses do homicídio qualificado. Vejam, lá embaixo, na última linha, a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então o que você vai fazer? Você tem várias qualificadoras. Você escolhe uma delas
e aplica ela como qualificadora. Então a pena do homicídio simples, que é de 6 a 20 anos, no momento que você escolheu uma delas, ela vira de 12 a 30. Você vai começar a fixar a pena de 12 a 30 anos. E as outras que sobrarem, você vê se elas coincidem com algum agravante. Aqui no nosso caso, elas vão coincidir. E aí você pega e aplica como agravante. Se for um outro tipo penal, se for outras qualificadoras, você tem que conferir para ver se bate ali. Se bateu com agravante, você usa como agravante. Se ela não bateu com agravante, você usa no 59 e pronto, tá resolvido o seu problema. Ok? Bom, pessoal, essa aula é menorzinha mesmo, não tem muito o que falar. Basicamente, vocês têm que lembrar que nós temos frações na terceira fase. Primeiro você aumenta, depois você reduz. E aí você fixará a pena definitiva do réu. O que não quer dizer que você terminou sua fixação de pena. Não. Nós ainda vamos precisar de uma aula para aprender a fixar o regime. Se o regime vai ser fechado, semiaberto ou aberto. Por incrível que pareça, nós vamos precisar de uma aula para isso. Nós vamos ter que ter uma aula para fixar a pena de multa. Muitos crimes, especialmente os crimes patrimoniais, têm multa prevista no tipo. Então nós temos que aprender a fixar a multa. E nós vamos ter que ter a aula também para saber substituir a pena. Se pode substituir por uma prestação de serviço, se pode substituir por uma prestação pecuniária. E isso tudo tem que ser analisado numa outra aula. Então vejam, a terceira fase, ela se encerra com a fixação do quantum da pena definitiva, do tamanho da pena definitiva, do número de anos e meses que ele vai cumprir. Mas ela não acabou ainda, porque você tem regime, alguns tipos penais têm multa e muitas vezes é possível você substituir a pena por uma restritiva de direitos. Beleza? Então, fiquem ligados, o curso decididamente não acabou, nós temos questões ainda extremamente importantes que precisam ser vistas. Se inscreve e ativa o sininho, porque você aprender a fixar o tamanho da pena e não saber regime, e não saber, por exemplo, substituir uma pena, dureza, né? Não vai resolver seu problema. E como eu disse a vocês, o advogado muitas vezes usa isso para recorrer. Quantas e quantas vezes eu pego lá no escritório uma sentença até bem fixada, mas o juiz erra no regime. E aí o regime faz uma diferença gigantesca. Você tem um sujeito que deveria ficar no semiaberto e está ficando fechado. Poxa, isso muda a vida completamente da pessoa. Então fique muito atento que as próximas aulas talvez sejam até mais importantes do que o tamanho da pena em si. Beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso, como eu sempre falo, ajuda muito o canal e me dá um incentivo muito grande para continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês. E se tá ficando dúvida, gente, usem a caixa de comentário, deixa a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em respondê-la. O importante é você saírem daqui sabendo fixar a pena bem, com tranquilidade, ok? E se não ficou dúvida, deixa um comentário, fala se está gostando, fala se não está gostando, fala o que gostaria de que tivesse nas outras aulas, deixa uma sugestão, deixa um comentário, que esses comentários também ajudam o algoritmo a entender que o vídeo é legal, que vocês estão gostando do vídeo e, portanto, mais e mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Beleza? Espero revê-los na nossa próxima aula sobre regime de cumprimento de pena. Um grande abraço e até lá!